Alô, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa aula magna da pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil. É uma imensa alegria estarmos juntos essa noite. E antes de qualquer coisa, se você quer se tornar um especialista, ser reconhecido na sua área, fica comigo e vamos até o final dessa aula. Pode ter certeza que participar da aula magna vai valer muito a pena. Eu tenho certeza, tenha certeza também, que hoje é um convite para você dar um passo sério, consciente e que pode marcar uma virada profunda na sua carreira. Vamos tratar da estrutura da pós, dos professores, dos bônus, da condição exclusiva, mas, acima de tudo, eu quero e preciso que você entenda por que essa pós é realmente inovadora, disruptiva, importante para a sua carreira. Não importa se você atua em família, em sucessões e contratos, e consumidor, ou se até já fez dezenas de cursos e ainda se sente travado diante de certas situações. A verdade é uma só: o direito exige cada vez mais repertório, e é exatamente por isso que a gente está aqui hoje. E, gente, repertório não significa você saber só coisas novas. Não é. Porque muita gente fica falando: tem que saber coisa nova, tem que saber coisa nova. Mas, às vezes, a base no clássico, a base do que já está na ordem jurídica, a base de conhecer as conexões que os dispositivos de lei trazem para você, também é fundamental. Dar passos à frente exige que também a gente tenha firmeza naqueles passos ou que ficaram para trás ou que deveriam já fazer parte da nossa história. Tudo isso é um conjunto. A vida da gente, principalmente na nossa carreira, significa equilibrar pratos. Então, está preparado? Está preparada? Então vamos nessa. Afinal, para quem é essa pós? Aliás, eu vou fazer uma pergunta anterior. De onde nasceu essa pós? Sei que já falamos sobre isso em alguns dos nossos encontros, outros muito antigos, outros já muito recentes, mas conforme a mentoria vai passando, a gente percebe que a solução de um caso trazido muitas das vezes exigia ir na parte geral, ir à teoria geral das obrigações, ir à teoria geral dos contratos, aos direitos reais, porque tudo está interligado. O direito não é uma coisa solta, o que fechado em nichos. Não. Esses nichos, eles são simplesmente uma forma mais fácil da gente encarar. Mas você nunca vai ter, por exemplo, uma advocacia de alta qualidade em inventários sem você conhecer exatamente as outras áreas. E isso era uma constante e continua sendo uma constante nas nossas mentorias, sem falar em processo civil. Quantas das vezes o processo civil foi fundamental nas nossas mentorias para achar uma saída? Ou então, muito menos. Quantas vezes o processo civil não foi a pergunta? Então, essa concepção da pós-graduação nasceu, surgiu dos nossos tantos encontros. Então, identificada essa gênese, né, esse nascimento, então sabemos de onde veio e agora para quem essa pós. Essa pós é para você. É para você que já atua em famílias, em inventários, em civil. Essa pós é para você que advoga e sabe que precisa de uma base teórica, de repertório, para lidar com o contencioso, para lidar com questões mais complexas. Para quem já percebeu que sem esse repertório não existe autoridade.
E sem autoridade, você continua sendo só mais um no mercado. E só mais um que fica admirando, nossa, como que essa pessoa sabe. Então, se você sente que chegou o seu momento de ter esse reconhecimento, de não ser só mais um advogado, só mais uma advogada, mas sim um especialista. Você não tem como ser alguém que atua em família sem ser civilista. Isso é impossível. Você não tem como ser alguém que vai se destacar em inventário sem conhecer processo. Isso é impossível. Se você quer construir uma carreira com fundamentos sólidos, com domínio na sua vivência prática, repertório jurídico de verdade, essa pós é para você. Se tem uma coisa que o tempo me ensinou ao longo desses praticamente 30 anos de advocacia, é que nenhum caso vem com manual de instruções. E vocês sabem disso. Vocês, melhor do que ninguém, vocês sabem disso. Pode até se especializar numa área. Sucessões, consumidor, família, contratos, o que for. Mas quando o processo chega, quando o cliente bate à nossa porta, quase sempre é exigido de nós muito mais do que só família, do que só contratos, do que só consumidor. Você pode até dizer que trabalha em família e contratos e consumidor, mas no fundo todos esses ramos estão profundamente conectados. E mais ainda, não só com o direito civil, mas o processo civil. O processo civil é um instrumento. Não adianta você saber tudo de martelo se você não souber usar o martelo. O processo civil é saber usar o martelo. Pega um caso de inventário extrajudicial. Aparentemente tranquilo. De repente surge um testamento. E aí, como é que você vai lidar com esse testamento? Tem um bem oculto. Como é que eu faço na audiência? Cabe recurso? Você está vendo como que uma questão simples envolve o processo? Envolve o processo? A lógica toda já mudou. Aquele caso que poderia ser tão simples para você vira uma questão cheia de dúvidas, cheia de desafios. E o que faltou para você? Repertório jurídico. E muitas vezes a falta do repertório jurídico não te impede de atuar. Eu vejo muita gente indo em frente com coragem, sem repertório jurídico, mas depois de um tempo empaca. Não consegue sair dali, se afundou. Ao invés do processo ir adiante, ele vai se afundando. E aí me procura para pagar uma mentoria que é cara, para tentar sair de um lugar que não deveria ter entrado. Faltaram os fundamentos que ficam por trás do que você está fazendo. Esse improviso, ele gera em você uma falta de confiança. Ele ataca a tua autoconfiança profissional. Aliás, a diferença entre ser advogado que apenas cumpre demandas e aquele advogado que tem um conhecimento jurídico sólido vai depender de você conhecer o direito civil, não só a área que você está atuando, mas o direito civil e principalmente também o processo. É aí que você vai ter autoridade para conduzir qualquer processo. É isso que te permite ir além de um básico, isso que te permite não se afundar, é isso que te permite interpretar acórdãos e dizer isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui me deu uma ideia. A consequência disso é respeitabilidade, é ser reconhecido pelos seus colegas, pelos magistrados, pelos promotores. Daí, gente, a pós-graduação. Não tinha como não surgir essa pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, que nasceu de vocês e foi pensada em vocês. Ela é desenhada para dar o que falta: estrutura sólida, um domínio prático mais profundo e o repertório jurídico, para você alcançar o reconhecimento que você tanto almeja
e autoridade na sua área de atuação, na sua advocacia. Então, vamos lá, vamos apresentar para vocês essa pós-graduação e como será na prática essa pós-graduação de Direito Civil. Mas antes de entrar aqui, eu só preciso reforçar com vocês uma coisa. A pós foi pensada para advogados, para advocacia, e não para alunos universitários. Mas, Sandro, se eu sou um aluno universitário e vou começar a advocacia, vai ser ruim de eu me matricular? Não, ruim não é, você vai estudar. Mas perceba que a pós é pensada para repertório jurídico, conhecimento jurídico, sempre com olhar naquela vida prática. Ou seja, na atuação do advogado. Beleza? Então, bora lá. Aí, pós-graduação, Direito Civil, Processo Civil. O conteúdo programático que está aqui na tela, ele está muito enxuto. Ele é muito maior que isso. Tá? Mas se a gente fosse expor todo, a gente precisaria aqui de umas 4 horas mais. Tem pinceladas aqui. Questões de parte geral, mas a parte geral inteira está na pós. A teoria geral das obrigações também. A teoria geral dos contratos também. Os contratos nominados também. Direito das coisas, desde a posse até a anticrese também. Direito real de laje também. Família e sucessões, vocês já me conhecem, de ponta a ponta na nossa pós. Mas não haverá só direito civil, processo civil também. TGP, processo de conhecimento, cumprimento de sentença, as execuções por títulos extrajudiciais, os procedimentos especiais, os processos nos tribunais. Gente, só para dar aqui uma ajuda para vocês, foi pego todo o programa da Escola da Magistratura e trazido para vocês. Então, quem fizer a pós vai estudar Direito Civil e Processo Civil, calcado no programa da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Sandro, mas a Escola da Magistratura é muito cara, né? É muito tempo. Eu sei, gente. Calma que eu não estou falando de valores ainda. Mas eu estou dispensando vocês de passar aquele tempo todo e gastando aquela fortuna da Emerge para vocês terem só o recorte de Direito Civil e Processo Civil. Certo? Então, quer saber a verdade? É o programa de Civil e Processo Civil. Não teremos consumidor, não teremos responsabilidade civil, porque isso já seria uma outra pós. A nossa pós, não temos direito societário, porque aqui não é direito empresarial. Nós teremos uma pós de Direito Civil e Processo Civil com o mesmo programa da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Tá? Então, esse é o nosso conteúdo programático. Por quanto tempo vocês terão para estudar todo esse conteúdo programático? 18 meses. 18 meses. 1 ano e meio. Dá tempo? Dá tempo. Por que dá tempo? Como é que você sabe? Porque serão 6 blocos, 6 unidades de direito civil. Já deve ter visto. Olha os 6. A teoria geral das obrigações, parte geral, teoria geral das obrigações, contratos. Contratos se divide em teoria geral dos contratos e contratos em espécie. É muita coisa. Eu sei.
direito das coisas, direito das famílias, direito das sucessões. Então, temos 6 unidades civil. Divide, por favor. Tá, a gente pode dividir teoria geral de contratos e contratos, viramos 7. Processo civil são 5. TGP, conhecimento, as execuções judiciais e extrajudiciais, processos nos tribunais e procedimentos especiais. 5. 7 mais 5, 12. Esses 12, a gente ainda pode dar uma quebradinha ali para 13, 14. Ué, mas são 18. Pois é, para vocês não terem que estudar correndo, para vocês terem tempo, para vocês se disciplinarem. 18 meses vocês conseguem dar conta, tá? Bom, mas como é que isso fica nesses 18 meses? Como que será o formato dessas aulas? 100% online. 100% online. Numa plataforma fácil de você navegar. As aulas ficarão disponíveis para você assistir no seu ritmo, quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar. E assim a gente libera, por exemplo, teoria, estou dando um exemplo, tá? A gente libera logo no primeiro dia do mês a parte geral de direito civil. Então, você vai ter lá as aulas de parte geral. Você vai ter um mês para você estudar toda a parte geral. E aí, na última quinta-feira daquele mês, você terá uma aula ao vivo com o professor da pós para ele tirar as suas dúvidas. Aí, depois, no outro mês, mesma coisa. A gente libera uma aula para vocês, uma unidade para vocês. Vocês vão ter um mês para assistir aquela unidade. Na última quinta-feira, estará um professor ao vivo para tirar as dúvidas de vocês. Certo? E a gente vai fazendo assim. Terminaram todos os módulos. A gente vai repetir encontro com professores para dúvidas que tenham ficado para trás, vocês poderem trazê-las e tirarem as dúvidas com os professores de vocês. Compreenderam? Então, não vão ser tutores, não vai ser gente recém-formada. Não. Serão os professores de vocês que vão tirar essas dúvidas. E quem são esses professores? Esse é um detalhe importante. O corpo docente foi escolhido por mim. São professores que têm vivência. Gente que leciona há mais de 20 anos. Tem um ali que já leciona há mais de 30, já está beirando os 40. São professores titulados, são professores que estão muitos anos em sala de aula. Sandro, mas todos são advogados? Não, nós temos professores que são magistrados. Então, você vai ter aula com quem advoga há 20, 30 anos, e você vai ter também aulas com magistrados que estão ocupando o cargo de magistrado há também muitos anos. Mas por que isso? Para que você consiga visualizar a análise de colegas seus, de advogados seus, e também daqueles que estão do outro lado do muro. Quer ver um exemplo comigo? Aqui. Sandro Gaspar Amaral sou eu. Muito boa tarde. Alexandre Câmara, creio que todo mundo conhece, autor de inúmeros livros, doutor em processo civil, professor da EMERGE, professor da FGV, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Rafael da Mota Mendonça, além de ser doutor e mestre em Direito, professor da UERJ, da PUC, de inúmeros cursos jurídicos, e é um advogado com extensa experiência em direito das coisas. Aliás, o Rafael é um dos poucos advogados que eu conheço que já trabalhou em causas de usucapião coletiva, por exemplo, que está acostumado a lidar com reurbe. E são questões que eu sei que vocês valorizam bastante.
Pois bem, Rodolfo Hartmann, além de ser doutor em Direito também e professor da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, Rodolfo é juiz federal. Só um detalhe sobre o Rodolfo, para quem não conhece, vale a pena saber. O Rodolfo, ele tem livros de vivência prática, né? Como trabalhar concreto, como lidar com casos. Ele, inclusive, traz no livro, junto com o irmão, que eu já vou apresentar também, a advocacia na área civil. Então, ele não só tem a visão do juiz, porque ele é juiz, mas também do advogado. Ele, aliás, ele é filho de advogado, né? Ele foi criado praticamente dentro do escritório. Aqui, olha, o Guilherme Hartmann é o irmão dele. Guilherme também o Guilherme é advogado, é doutor e mestre também em Direito pela UERJ, é professor da Escola da Associação do Ministério Público, é professor da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro e tem vasta experiência como advogado também. E também tem obra publicada para advogados. Aurélio Burê, que também é professor de Direito Civil da Emerge e da FEMPERGE, da AMPER. O que é AMPERGE e FEMPERGE? As duas são do Ministério Público do Rio de Janeiro. Uma é da associação e outra é da fundação. Tá? Então, o Aurélio, que tem muita experiência como professor de civil e também advoga, vai estar com a gente. Marta Pangaio, mestre doutoranda, é professora há muitos anos da Universidade Estácio de Sá e tem uma habilidade incrível de pegar o processo civil e traduzi-lo para uma forma mais acessível. Ela é alguém que tem uma habilidade de pouquíssimas pessoas de tornar o processo fácil de ser compreendido. André Machado também é doutor e mestre em Direito, é professor da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, de vários cursos jurídicos e também é muito acostumado a mentorar advogados na sua vida prática. Portanto, notem, pessoas altamente qualificadas, pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo, foram escolhidos por mim, porque são pessoas com quem eu adoraria também ter aula e vão dar aula para vocês. Maravilhoso. Mas calma que ainda tem mais. Calma que ainda tem mais. E notem, são pessoas que dão aulas em cursos altamente reconhecidos, mas que também sabem perfeitamente e vão fazer para vocês essa ponte entre um conhecimento teórico mais profundo e a vivência da advocacia. Por que calma que tem mais? Porque vocês vão ser a primeira turma. E a primeira turma terá bônus. Quem é que não gosta de bônus, né? Vamos lá? Aqui, ó. Pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. Gente, Marcelo Marques é só um nome, obviamente, tá? É só um nome. Vai ser pós-graduado, especialista em Civil e Processo Civil pela Unifatec, que é a instituição de ensino superior que vai emitir o seu certificado, e eu, como advogado, professor e coordenador dessa pós. Ok? Sandro, mas é só isso? Não, claro que não. Além do seu certificado, você também vai ser um membro fundador dessa primeira turma. Você é alguém que vai estar lá ao meu lado nessa primeira turma. Então, quem garantir a vaga hoje, neste momento, nesse dia 9 de julho de 2025, vai receber uma série de bônus exclusivos que foram criados para você que ingressar hoje como membro fundador dessa primeira turma. E reforço, hein? Esses bônus nunca mais vão se repetir nas próximas turmas. Primeiro bônus.
Tadadam! Selo de especialista em direito civil e processo civil. Mais do que um símbolo de reconhecimento, esse selo significa que você poderá ser convidado especial para aulas master nos cursos, nos meus cursos, né? Aliás, nos nossos cursos, que vocês sabem que a gente lança de família, de inventários, na comunidade, vivendo da advocacia, em eventos online que eu participo, que eu organizo, em artigos que podemos escrever juntos. Esse selo identifica que você faz parte, que você compõe a primeira turma da pós, é pioneiro nesse nosso ecossistema de ensino. Que mais? Box do especialista, box da especialista. Como assim esse box? É um kit físico, exclusivo para você e vai ser enviado diretamente para sua casa. Nele você terá uma placa comemorativa de membro fundador para o seu escritório, né? Ou seja, você vai ter consigo e para todos para quem você expuser essa placa, e também uma caneca personalizada da pós, edição limitada apenas para essa turma. Que mais? Como um terceiro bônus, grupo exclusivo de networking e suporte. Gente, vocês já têm uma vivência comigo nas turmas de família, de inventários, quem participou da turma de direito já também, e mesmo quem é da comunidade. Networking é fundamental para o crescimento da nossa carreira. Ninguém cresce sozinho. Esse ambiente de network e suporte é reservado para você interagir com os outros alunos, compartilhar suas experiências, receber suporte direto da equipe pedagógica durante toda a sua jornada. E vou mais longe, para você fazer parceria de trabalho também. Um cliente que você pegou e você quer trabalhar com outra pessoa. Alguém recebeu um cliente e quer passar para você. Você precisa de alguém para trabalhar com você em outro estado. Você nota como você pode ganhar muito tendo nesse grupo todo esse apoio? Ele é fundamental. E quem ingressar nessa turma fará parte desse grupo exclusivo de network e suporte. E um quarto bônus são essas aulas mensais ao vivo. É a oportunidade que você vai ter de ter contato ao vivo com os seus professores, tirar suas dúvidas diretamente, porque você não vai seguir sozinho. Todo mês eu estarei lá com vocês, eu, Sandro, estarei com vocês e também poderá estar, dependendo do tema. Gente, se for uma aula ao vivo de família ou de sucessões, vamos só nós. Sendo outros temas, a gente poderá, claro, aliás, teremos também, de estar com esses outros professores. Um deles para tirar as suas dúvidas que ficaram ao longo das aulas. Isso vai te proporcionar seguir com segurança, evoluir. Lembre-se, todos esses bônus só serão liberados apenas para quem garantir a matrícula com a condição especial de membro fundador. Beleza? Tudo certo? Bom, chegamos ao ponto que provavelmente está todo mundo esperando. Tá. Isso tudo por quanto? Quanto tudo isso vai me custar? Gente, eu falei ainda há pouco sobre a Emerge. A Emerge deve sair aproximadamente os 70 mil. Aproximadamente 70 mil.
Ah, mas na Emerge a gente tem todas as aulas. Bom, se fosse para pensar assim, só civil, processo civil, 20%, 14%. Vocês já devem ver por aí pós-graduações de 10, 12, 15 mil. 15 mil, então, é facílimo você encontrar. É muito fácil. Ah, da FGV. Ah, mas eu tenho outras aqui que são mesmo. Toma cuidado, tá? Tem muita gente no mercado dizendo que está lançando pós-graduação, mas não está. São encontros de umas 2 vezes por semana, ao vivo, com uma aula que não tem nada de pós-graduação. É pura mentoria. É pura mentoria. Ou seja, é pagar por gato e levar lepre, né? É pagar por uma coisa e levar outra. Mas vocês me conhecem. Aqui não tem enganação. Aqui o que a gente faz é prometer e cumprir. Beleza? Tá. Sandro, quanto é que eu vou ter de gastar para me matricular no seu curso? O quanto o seu curso custa? Para ser muito sincero com você, o curso custa R$ 9.980. R$ 9.980. Mas vai custar isso tudo para mim? Não. Para você, não. Para os outros, sim. Para você, não. Mas por que para mim não e para os outros sim? Porque você já faz parte dessa família. Então, é claro que para você não poderia ser o mesmo valor que para as outras pessoas. Ah, mas a FGV é muito mais cara que a sua. Eu não quero ser a FGV. Eu não tenho interesse em ser a FGV. Eu não tenho interesse em ser ninguém. Eu tenho interesse em sermos nós. Essa pós-graduação foi pensada em nós e é voltada para vocês. Tá? Então, teremos uma carga horária. Essa carga horária, ela é extensa, mas ela poderá ser cumprida em 18 meses. Vocês ainda têm os encontros mensais e os outros bônus inéditos. Então, com tudo isso, com essa inovação, a gente vai fazer por 9.980? Não. A gente vai fazer por menos. Vamos fazer por R$ 7.485. Se você pagar à vista. Estão vendo que é mais ou menos 10% do que cobraria uma escola institucional, é mais ou menos a metade do que cobra uma instituição, como a FGV. A gente está fazendo pela metade do preço, é para você ficar com a gente. É para você estudar direito civil de verdade. É para você estudar processo civil de verdade, com os mesmos professores das escolas institucionais. Mas isso é para que esse curso seja nosso. Seja nosso. Não vai ser curso de ninguém. A gente não está aqui para enriquecer instituição nenhuma. A gente está aqui para estudar. A gente está aqui para nos proporcionar um aprofundamento e repertório jurídico. Mas, Sandro, tem como parcelar? Claro que tem. Você pode parcelar em 18 vezes. 18 vezes de R$ 455. Mas, olha, essa oportunidade é limitadíssima. É limitadíssima. Não tem como a gente ficar estendendo isso para outras pessoas e muito menos a gente vai conseguir manter essa proposta por muito tempo. Na verdade, é apenas para quem se inscrever até as 23h59 de hoje. Para quem se inscrever até as 11h59 de hoje, essa é a melhor condição da história para uma pós-graduação. Uma pós-graduação de direito civil como um todo e processo civil como um todo, por esse preço, é uma oportunidade única. Para ninguém ficar de fora, para que preço não seja obstáculo para você, tá? 20% de desconto seriam R$ 7.485 à vista, ou seja, você está economizando praticamente R$ 2.500 ou
18 parcelas de R$ 455. E o melhor de tudo, você já garante a sua vaga, você só vai precisar fazer a sua taxa de matrícula agora. Mas, Sandro, eu tenho que fazer minha taxa de matrícula agora? Tem. E quanto é essa taxa de matrícula? R$ 1.000. Então, você desembolsa R$ 1.000 e você já garante a sua vaga na turma, tá? E você dá melhor ainda, esses R$ 1.000 que você precisa para se matricular, isso é taxa de matrícula, esses R$ 1.000 você ainda pode parcelar em 12 vezes. R$ 1.000 à vista ou 12 de R$ 103,43. Estão vendo que tudo está sendo feito para que preço não seja problema. Mas para não haver confusão, se preocupe agora apenas com a taxa de matrícula. Agora, você só vai se preocupar com esses R$ 1.000, que você pode pagar à vista ou em 12 vezes de R$ 103,42. Certo? Assim que você pagar a taxa de matrícula, a nossa equipe vai entrar em contato com você para confirmar a sua matrícula e ver qual a melhor forma de pagamento das suas mensalidades. Mas isso você vai decidir junto com a nossa equipe. Agora, a única coisa que você tem que fazer é a sua taxa de matrícula. Mas depois de hoje, após as 23h59, essa condição, com todos os bônus e o título de membro fundador, nunca mais vai acontecer. Então, gente, não para pensar. Faz logo. Ingressa. Não deixa essa chance passar. Não deixa, tá? Vamos agora para o momento mais importante. Todo mundo pronto para garantir a sua matrícula? Então, a equipe vai entrar em contato com vocês assim que vocês se matricularem. A matrícula, R$ 1.000 à vista ou 12 vezes R$ 103,42. Certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, link está na tela. Garanta seu desconto, seu super bônus. Mira agora no QR Code e já se matricula, ou então toque no link que está aí no seu chat. Toca no link, clica nele e ingressa. A equipe já está pronta, o link já foi liberado, as vagas já estão abertas para vocês. 3, 2, 1, entrou. Beleza, galera? Garanta sua vaga agora, pagando apenas a taxa de matrícula. Você já conquista o seu lugar como membro fundador, pagando apenas o valor de R$ 7.485. Uma economia de R$ 2.500. Isso é um preço que não existe no mercado para uma pós-graduação desse porte. E eu não estou falando aqui como estratégia de marketing, não, tá? Eu estou sendo muito transparente. Você vai ter os seus bônus, o seu valor, se você se matricular até às 11h59 da noite de hoje. Certo? Então, depois disso, daqui a alguns meses, quando os encontros começarem, quando os alunos dessa turma estiverem se destacando, estiverem acompanhando as aulas, tirando suas dúvidas, se aprofundando, o resultado não pode ser outro. Sua advocacia vai dar um salto qualitativo absurdo. Toque no link, pague a taxa de matrícula e venha fazer parte dessa primeira turma. Vem comigo. De coração, muito obrigado pela sua presença, pela sua confiança, por fazer parte desse momento. Vamos estar ao lado um do outro, o tempo todo, durante essa jornada. E essa jornada vai ser linda. Eu estou muito empolgado, os professores estão muito empolgados, e eu sei que você também deve estar. Vem comigo. Um beijo grande no seu coração e a gente se encontra na pós. Tchau, gente!